Abismo de Paixão, resumo semanal dia 20 de novembro a 24 de novembro. Elisa pega a roupa do bebê de Carmen para colocar na sua boneca de pano. Carmen entra no quarto, flagra Elisa brincando com a roupa do seu filho e a ameaça. Com medo, Elisa corre para fora e Carmen, furiosa, vai atrás da menina e grita com ela pedindo que lhe devolva as roupas do seu bebê. Elisa corre para longe e Carmen, ao passar pela piscina que ela mesma pediu para esvaziar, acaba caindo de barriga para baixo. Elisa se desespera ao ver a tia caída na piscina e chama Dolores, que lhe ajuda, a levando para o centro de saúde. Elisa, que está com Branca e Dolores, diz que se sente culpada e tem medo do que seu pai vai dizer quando souber. Augusto chega no centro de saúde e pergunta para Dolores o que aconteceu. Dolores conta para Augusto que Carmen pediu para desvaziar a piscina e por um acidente ela acabou caindo de barriga no local. Edmundo parabeniza Augusto, conta que seu filho é um menino, e que apesar do caso de Carmen ser delicado, ela vai se recuperar fazendo repouso. Ele avisa Augusto que infelizmente Carmen não poderá ser mãe novamente. Antes de ir para casa, Branca oferece seu apoio a Augusto e diz que se precisar de algo estará à disposição. A enfermeira leva o filho de Carmen para Augusto conhecer e ele fica encantado. Dolores percebe que Elisa está triste e tenta consolar, dizendo que ela não teve culpa de nada. Elisa diz para Dolores que sabe que não teve culpa, mas que seu pai não vai acreditar, pois Carmen vai dizer que ela teve culpa. Augusto vai ver Carmen à escuta, delirando, pedindo para Rogério não lhe tirar o seu filho porque também é dele. Augusto não entende por que Carmen está falando o nome de Rogério e tenta acordar para perguntar. A enfermeira pede para Augusto se acalmar e conta que Carmen está só delirando. Braulio procura Dolores e a pede em casamento. Padre Lupe vai ao centro de saúde dar seu apoio a Augusto e lhe aconselha a pedir a Deus pela saúde de Carmen. Braulio diz para Dolores que já vão completar um ano de noivado e que acha justo já falarem em casamento. Ele conta que quer sair da processadora e trabalhar em outra cidade, porque não tolera mais Ramiro. Dolores diz para Braulio pensar bem e pede que lhe dê um tempo para pensar. Augusto pergunta para Edmundo qual a situação de Carmen e conta que ontem ela ficou falando coisas sem nexo. Edmundo pede para Augusto não se preocupar e conta que as pessoas não sabem o que estão falando quando está delirando. Augusto pergunta para Edmundo se o seu filho está bem e conta que fica preocupado por ele ser prematuro. Edmundo fica surpreso. A enfermeira avisa ao doutor Edmundo que Carmen acordou e está perguntando pelo marido. Carmen pergunta para Augusto se viu que tiveram um filho e conta que gostaria de ter uma filha também. Augusto diz para Carmen que assim que ela se recuperar vai conhecer seu filho e que precisam conversar. Betânia conta para Almerinda que Carmen passou um sufoco para dar à luz e que ela não poderá ter mais filhos. Almerinda diz para Betânia que fica feliz com a notícia porque assim não terá mais nenhum Bovier espalhado pelo mundo. Carmen conhece seu filho e hipócrita diz para Augusto que o menino se parece com ele. Augusto diz para Carmen que sente muito que seu parto tenha se complicado e a questiona por que não disse nada quando ela desmaiou. Carmen diz para Augusto que não se lembra desse dia e que só importa que a criança esteja bem. Branca chega com Elisa no quarto e a menina diz que quer conhecer seu irmãozinho. Carmen pede para Elisa ficar um pouco longe e diz que ela pode machucar seu bebê. Ramiro diz para Almerinda que os negócios de Augusto não andam bem e que ele se desleixou quando Estefânia morreu. Enquanto Branca ajuda Carmen a caminhar pelo hospital, Elisa aproveita o momento para se aproximar do seu irmãozinho. A enfermeira se aproxima e avisa Elisa que vai pegar o bebê para dar banho. A enfermeira avisa Elisa que tem alguma coisa estranha com o bebê e conta que ele não está respirando. Carmen escuta tudo, se desespera e acusa Elisa de ter matado seu filho. Branca protege Elisa, que jura para a madrinha que não fez nada com seu irmãozinho. Augusto chega no centro de saúde e fica sabendo por Branca que seu filho morreu. Carmen diz para Augusto que Elisa matou o filho deles. Augusto diz para Carmen que ela não pode dizer isso e conta que Edmundo disse a Branca que o bebê morreu por uma síndrome da morte do berço. Carmen continua culpando Elisa e conta para Augusto que ela a empurrou na piscina causando seu acidente. Dolores aceita ser esposa de Braulio, mas pede que não a impeça de trabalhar na casa de Augusto.
Furioso, Augusto vai até Elisa, pega pelo braço e pergunta por que empurrou Carmen na piscina. Elisa conta para o pai que não empurrou Carmen e que ela caiu quando tentou pegar ela. Branca defende Elisa e diz para Augusto que Carmen está mentindo, porque Elisa não teve nada a ver com a morte do seu filho. Ramiro chama Antônia para sair, mas ela o rejeita. Augusto pergunta para Edmundo qual foi a causa da morte do seu filho. Edmundo diz para Augusto que a medicina é um mistério e que o bebê morre às vezes sem motivo aparente. Elisa vai ao cemitério conversar com sua mãe. Betânia fica sabendo por Edmundo que o bebê de Carmen morreu e imediatamente liga para Almerinda para contar. Augusto enterra o bebê que acredita ser dele e é observado por Elisa. Almerinda vai ao centro de saúde ver Carmen e conta que ela nunca mais poderá ser mãe. Ramiro conta para Augusto que o filho que acabou de enterrar não era dele. Augusto pergunta para Ramiro quem era o pai do filho de Carmen. Ramiro diz para Augusto que isso ele não vai dizer e pede que pergunte a Carmen. Antônia convida Braulio para comer algo, mas ele se nega e conta que ele vai se casar com Dolores. Augusto procura Carmen no quarto do hospital, mas não a encontra. Augusto avisa a enfermeira que Carmen não está no quarto e pede que a procurem. Elisa chega em casa e conta para Dolores que seu irmãozinho morreu e que sua tia Carmen está a acusando de ter o matado. Carmen anda transtornada pela cidade enquanto Augusto a procura com seu cavalo. Ramiro encontra Paloma e conta que conheceu sua mãe. Almerinda conta para Betânia que contou para Carmen que ela não poderá ter mais filhos. Antônia chora na praça pela notícia do casamento de Braulio com Dolores. Ramiro se oferece para Antônia e tenta convencer a ficar com ele. Augusto chega em casa e encontra Carmen toda deprimida deitada na cama. Ele questiona a Carmen por que saiu do hospital sem avisar ninguém. Carmen conta para Augusto que seu filho já não estava no hospital e que aquele local a lembrava dele. Augusto conta para Carmen que Ramiro contou que o filho que ela teve não era dele. Carmen diz para Augusto que com certeza Almerinda que pediu para Ramiro dizer essa mentira para ele e pergunta se não é ele o pai do seu filho, quem seria. Augusto diz a Carmen que o filho pode ser de Rogério Arango, já que a viu delirando chamando por ele. Carmen se faz de vítima e acusa Augusto de estar querendo se livrar dela porque não poderá mais lhe dar filhos. Paloma chama a Ramona de mentirosa e a questiona por sempre ter dito que seu pai estava morto. Ramona diz a Paloma que não vai dizer nada até que ela diga quem lhe contou. Paloma confessa para a avó que foi Ramiro quem contou a ela. Ramona se irrita com Paloma e diz que avisou para não conversar mais com aquele sujeito. Antônia dorme com Ramiro acreditando que ele se casaria com ela, mas depois da noite que tiveram ele avisa que não quer uma mulher qualquer. Dolores bate à porta do escritório e avisa Augusto que Carmen fugiu outra vez. Almerinda pede que Antônia vá embora e a informa que está demitida. Antônia pergunta para Almerinda o que aconteceu e conta que não pode perder seu emprego. Almerinda conta para Antônia que a viu à noite com Ramiro e que isso não é bom para sua reputação. Antônia conta para Almerinda o que aconteceu com Ramiro e pede que não a demita. Almerinda promete ajudar Antônia, avisa que não ficará barato e que ela vai lhe dever isso a vida toda. Carmen procura Ramiro na empresa Arango e tenta o atacar com uma espingarda. Ramiro desarma Carmen e a deixa jogada no chão. Dolores avisa Augusto que ligaram da empresa Arango e contaram que Carmen tentou matar um funcionário com uma espingarda. Augusto aparece na empresa e leva Carmen à força no seu cavalo e depois a questiona por que queria matar Ramiro. Carmen admite para Augusto que gostaria de matar Ramiro e conta que ele conseguiu fazer perder a confiança nela. Edmundo examina Carmen e conta que ela apresenta febre e que isso pode acarretar em uma infecção. Carmen pede para Edmundo que não diga a ninguém que estava grávida antes de se casar com Augusto. Edmundo diz para Augusto que Carmen está fora de si pelas coisas que aconteceram e que ela precisa do seu apoio mais do que nunca. Augusto pergunta para Edmundo se o filho de Carmen era prematuro. Edmundo diz para Augusto que pode-se dizer que o parto se antecipou por causa do acidente. Braulio encontra Antônia na frente da igreja chorando e tenta consolar. Dolores vê a cena, não gosta nada e termina seu relacionamento com Braulio.
Augusto procura Almerinda, pede que fique longe da sua família e a acusa de estar tentando tirar a sua paz através de Ramiro. Ramiro discute com Malu e diz que quando conquistar Almerinda ela vai parecer uma estúpida igual toda mulher apaixonada. Almerinda escuta tudo e diz para Ramiro que estúpido é ele que pensa que ela pode se apaixonar por ele. Irritada, Almerinda avisa Ramiro que ele está demitido. Ramiro corre atrás de Almerinda, se ajoelha e pede que não o demita. Almerinda diz a Ramiro que vai pensar no caso dele e marca de conversarem na fazenda em 1 hora. Depois na fazenda, Almerinda pede para Ramiro não contar nada para ninguém do que aconteceu com Antônia. Almerinda também questiona Ramiro por ter dito para Augusto sobre a paternidade do filho de Carmen. Ramiro diz a Almerinda que não disse nada sobre ela para Augusto e que só queria ajudar. Algumas horas depois, Ramiro coloca fogo na estufa de Augusto. Ramona, que está por perto, diz a Paloma que a estufa de Augusto está queimando. Augusto lamenta que a estufa que era de Estefânia tenha se destruído e diz para Lúcio que este é um sinal para se distanciar de tudo o que era dela. Braulio tenta se explicar com Dolores, mas ela afirma que não o ama como pensou, por isso não quer mais se casar com ele. Augusto se desfaz de todas as lembranças de Estefânia. Elisa pega o amuleto que Ramona fez e lembra de Damião. O tempo passa e Elisa está com seus amigos Gael e Paloma nadando no rio. Elisa se lembra de Damião e deixa Gael chateado. Depois, Elisa avisa a Carmen que vai comprar algumas flores para levar para sua mãe. Gael comenta com Augusto que deveriam cultivar nas estufas. Augusto se irrita com Gael e diz que além de não ter dinheiro para cuidar das estufas, as terras não estão em seu nome. Elisa conta a Paloma que sua tia Carmen não perde a oportunidade de lhe culpar pelo acidente do seu irmãozinho. Carmen lembra Augusto que é aniversário de morte de Estefânia e conta que se sente impotente por nunca ter conseguido fazer ele esquecer o amor que tem por ela. Augusto diz para Carmen que está cansado desse mesmo discurso e a deixa falando sozinha. Augusto se tranca no quarto para beber enquanto Elisa leva flores ao túmulo de sua mãe. Almerinda vai ao cemitério levar flores para Rogério e encontra Elisa. Lúcio diz para Branca que não aguenta mais trabalhar no seu ateliê e os dois discutem. Betânia visita Almerinda e pede que ela dê uma oportunidade de trabalho a seu filho Henrique. Almerinda promete para a amiga que vai falar com Ramiro sobre o assunto. Dolores avisa Carmen que o almoço está pronto e que vai ter que comer sozinha já que Augusto está trancado no escritório e Elisa vai almoçar com a madrinha. Paloma diz para Ramona que está cansada de procurar emprego e ninguém lhe dá nada. Ramona diz a Paloma que ela deveria procurar serviço para fora, mas que ela não vai por causa do amor que sente por Gael. Gael comenta com Padre Lupe que está preocupado com Augusto e que não acha justo ele se autodestruir por uma mulher. Carmen vai à empacotadora e pede para Ramiro convencer Almerinda a fechar negócio com Augusto. Betânia conta para Henrique que conversou com Almerinda e que ela prometeu arrumar um emprego para ele na empacotadora. Almerinda briga com Ramiro por ter ignorado o currículo de Henrique e pede que o chame para uma entrevista. Ramiro tenta convencer Almerinda a fazer novos negócios e diz que seria muito bom para a empresa. Antônia se irrita com os comentários mal criados de Vicente e lhe dá uma bofetada. Braulio pergunta para Antônia por que bateu em Vicente. Antônia diz a Braulio que Vicente não quer saber de nada e que está fazendo corpo mole para não estudar. Braulio sugere que Vicente trabalhe com ele e conta para Antônia que Ramiro mandou um abraço para os dois. Nervosa, Antônia derruba os pratos no chão, o que deixa Braulio desconfiado. Elisa é incomodada por Vicente, mas Gael a salva do aborrecimento. Ramiro encontra Antônia e ameaça contar tudo para Braulio sobre o que houve entre eles. Carmen diz para Augusto que não vai suportar mais essa situação e o acusa de ter a usado para ter filhos. Augusto diz para Carmen que se ela não está satisfeita deve ir embora. Elisa oferece emprego a Paloma no ateliê de Branca, porém ela se nega e diz que gostaria de achar um serviço por ela mesma. Lupe pergunta para Almerinda o que vai fazer para impedir que Damião volte à cidade e pede que ela deixe seu orgulho de lado. Elisa, que está indo embora para casa, fica surpresa ao encontrar Damião saindo de um ônibus. A princípio Damião não reconhece Elisa e diz que passou muito tempo por isso não a reconheceu.
Elisa fica chateada pelo jeito frio que o amigo de infância a tratou. Sabrina comenta com Edmundo que sua mãe foi à missa de Rogério Arango e que não sabe qual favor ela pediu para que tivesse que ficar bem com ela. Damião chega de surpresa na casa de sua mãe e ela fica muito feliz ao ver seu filho. Gael conta para Lupe que Vicente e sua gangue estava incomodando Elisa e que isso deixou com muita raiva. Elisa chega chateada para casa e conta para Dolores que Damião voltou para a cidade, mas ele não a reconheceu. Edmundo briga com Betânia por ter pedido favor ao Merinda de empregar Henrique na processadora. Elisa conta para Gael que Damião voltou para a cidade e que nem a reconheceu. Almerinda diz para Damião que está feliz em voltar a vê-lo, porém ainda acha que ele deveria ter avisado sobre sua volta. Ramiro recebe Henrique Tovar muito mal e avisa que se fizer algo que lhe desagrade não vai pensar duas vezes em o mandar embora. Damião avisa Almerinda que retornou para lhe avisar que vai se casar. Paloma vai ao consultório de Edmundo e oferece seus serviços como secretária. Almerinda pergunta para Damião quem é a sua noiva. Damião conta para Almerinda que sua noiva é Florência, filha de Guido. Almerinda fica surpresa com a notícia, porém feliz pelo filho casar com alguém que seja de sua classe. Damião vai à igreja fazer uma surpresa para seu tio Lupe e ele o recebe com muita alegria. Paloma conta para Elisa que agora tem um emprego e conta que é a nova secretária do consultório do Dr. Edmundo Tovar. Gael critica Augusto pelo modo que trata Elisa e avisa que se não quer dar valor à sua filha ele dará. Elisa conta para Paloma que Damião voltou para a cidade e não a reconheceu e isso a chateou. Sabrina conta para Betânia que Damião, filho de Almerinda, acabou de voltar para a cidade. Augusto pergunta para Dolores onde está Elisa. Dolores conta para Augusto que Elisa está na loja com Branca e Carmen faz a sua cabeça para que pense o pior de sua filha. Desconfiado, Augusto questiona Elisa onde estava e pede que tenha cuidado por onde anda porque não quer que falem dela assim como falavam de sua mãe. Elisa diz para Augusto que estranha ele perguntar o que fez ou deixou de fazer já que depois que sua mãe morreu ela deixou de ser sua menininha. Elisa questiona Augusto porque não pode lhe amar como antes. Carmen acuta tudo e pede que Augusto diga a verdade a Elisa. Florência liga para a fazenda atrás de Damião, mas Almerinda avisa que ele saiu. Carmen pede para Augusto dizer logo a verdade para Elisa. Augusto diz para Elisa que a trata assim pelo fato dela se parecer muito com sua mãe. Elisa não acredita em Augusto e diz que esse não é motivo para sua rejeição. Augusto diz para Elisa que essa é a verdade e que se não quiser acreditar é problema dela. Almerinda avisa Damião que Florência ligou, mas pede que ele demore um pouco para retornar. Augusto questiona Carmen por que o pressionou na frente de Elisa. Carmen diz para Augusto que estava na hora dele dizer a verdade a Elisa e que ele perdeu uma ótima oportunidade. Augusto diz para Carmen que não teve coragem de dizer nada e que deveria ter feito logo um teste de DNA para saber a verdade. Paulo pede dinheiro emprestado a Florência para seus encontros. Antônia lembra Damião que sua mãe o mandou embora da cidade porque ele não queria desgrudar de Elisa. Betânia vai visitar Almerinda e pressiona Henrique a procurar Damião para conversarem. Henrique conversa com Damião e conta que Elisa tem uma fama horrível na cidade e que anda para cima e para baixo com Gael. Chorando, Elisa diz para Dolores que tem vontade de ir embora da cidade para ficar longe do seu pai e da sua tia. Dolores sugere que Elisa arrume sua vida se casando com Gael ou Damião. Elisa diz a Dolores que Gael é apenas seu amigo e Damião já não é o mesmo menino que foi embora. Florência diz para o pai que está preocupada porque não consegue conversar com Damião. Gael procura Elisa e os dois vão caminhar juntos. Antônia encontra Dolores na frente da igreja e avisa que não quer que se aproxime de Braulio, porque ele é seu marido, pai do seu filho. Dolores diz para Antônia que não é igual a ela que rouba marido das outras. Carmen tenta seduzir Augusto com vida para sair, porém ele diz que está cansado. Apesar da rejeição, Carmen diz para Augusto que ele vai ser sempre o amor da sua vida. Desconfiado, Edmundo questiona Henrique por que foi visitar Damião mesmo nunca terem sido amigos.
Ramona critica Paloma por ter pedido emprego para Edmundo e diz que ela não está preparada para ser secretária de um médico. Paloma garante para Ramona que nunca vai deixar de respeitá-la mesmo trabalhando com um médico e conta que tem muito orgulho dela. Gael aconselha Elisa a convencer Augusto a aceitar plantar nas terras que era de sua mãe. Ramiro aparece na fazenda procurando Carmen e a deixa nervosa. Damião conta para Almerinda que quando chegou na cidade a primeira pessoa que encontrou foi Elisa e que achou que ela se tornou uma moça muito linda e atraente. Almerinda muda de assunto e pede para Damião ligar para Florência imediatamente. Carmen conversa com Ramiro no jardim e Elisa, que está chegando, escuta toda a conversa. Guido encontra Paulo curtindo a noite com as amigas e pergunta por que não apareceu no escritório o dia todo. Paulo diz para Guido que não deixou nada pendente e pergunta por que o quer no escritório se não serve para nada. Augusto comenta com Carmen as dificuldades do seu negócio e conta que nunca fecharia contrato com a empresa Arango. Elisa se lembra das plantações da estufa de sua mãe e considera a ideia de Gael. Antônia conta para Damião que depois que ele foi embora para a Itália, Gael, ainda criança, pediu o telefone de onde ele estava. Damião acha estranho e conta para Antônia que nunca recebeu nenhuma carta ou ligação dos seus amigos de infância. Elisa conta para Dolores que ontem, quando chegou, escutou sua tia Carmen falando com um homem no fundo da casa. Ela conta que não sabe quem é o homem com quem sua tia conversava, porém eles marcaram um lugar para se encontrar. Damião aparece nas plantações para ver Gael, que faz cara de poucos amigos.